Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai dar sequência a essa série de vídeos destinados a fazer correções de redações do estilo Enem. Então se você quer também participar dessa iniciativa do canal e mandar sua redação para ser corrigida aqui pela gente, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo onde eu te explico como que você vai fazer isso. É rápido, é fácil e é gratuito, então aproveite essa oportunidade e participa também. Hoje a gente tem aqui o Eric, do terceiro ano, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que trouxe como discussão a doação de órgãos no Brasil. Vamos ler primeiro a redação e depois a gente faz os comentários. No Egito Antigo, era comum a prática da mumificação. Os órgãos eram retirados do cadáver e colocados em potes para serem enterrados juntos com o corpo do indivíduo. Acreditava-se que as estruturas funcionais aceleravam a decomposição da massa corpórea. O intuito era de preservar o corpo por mais tempo devido ao caráter religioso. De maneira análoga, no Brasil odierno, a maioria dos corpos são enterrados com seus órgãos em perfeito estado, problematizando um desafio em relação à doação dessas estruturas no país. Esse imbróglio deve-se, essencialmente, à falta de debates em relação ao assunto e à necessidade de políticas públicas mais eficientes. Sob esse viés, é válido pontuar a ausência de discussões sobre o tema como fator de propensão do problema. Segundo o psicanalista Sigmund Freud, tabu é um conceito que reprime os indivíduos ao tratarem de temas ao mesmo tempo sagrados e inquietantes. Nesse sentido, observa-se que a falta de debate sobre o ato de doar órgãos após a morte encefálica acaba por configurar-se como um tabu na sociedade, causado pela falta de conhecimento sobre o assunto e, como consequência, impede que a doação dessas estruturas sejam mais recorrentes. Logo, é de suma importância debater essa questão para alavancar o processo de doação no Brasil. Outro assim, observa-se a falta de ações governamentais como compactuante do problema. Desse modo, os filósofos contratualistas Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau estabelecem que o Estado surge de um contrato entre governantes e governados e as necessidades do povo devem ser o principal pauta. Entretanto, é possível observar que tal conjuntura não se adequa em relação a esse tema, visto que falta infraestrutura e agilidade para procedimentos de retirada de órgãos e campanhas informativas à população sobre o assunto, o que faz com que gere pouca adesão e mobilização popular nessa questão. Portanto, o Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Saúde, deve promover palestras sobre a questão nas escolas, por meio de profissionais da saúde, que além de abordar o tema, divulgarão cartilhas que serão repassadas aos pais, ao país dos alunos, pelos próprios estudantes, a fim de criar uma mentalidade mais adepta ao ato de doar órgãos e acabar com o tabu desse tema. Paralelamente, o poder público, conjunto de órgãos com autoridade para realizar os trabalhos do Estado, deve investir em maior preparo das instituições de saúde para realizar a retirada de órgãos, por intermédio de verbas governamentais, com o intuito de realizar o processo da melhor maneira possível e tranquilizar as famílias. Assim, será possível mitigar o problema. Então essa foi a redação e agora a gente vai lá para a página onde estão os meus comentários. Então, começando o texto, temos que no Egito Antigo era comum a prática da mumificação, na qual os órgãos eram retirados. E aí eu marquei logo de cara esse era comum, porque isso é um levantamento, uma colocação muito informal. Como assim era comum? Isso é muito coloquial, né? Não pertence ao texto do Enem. Seria melhor que você simplesmente colocasse no Egito Antigo a prática da mumificação. E aí você precisa, e aí eu dei a sugestão de você usar um conectivo para você explicar o que é essa prática, na qual os órgãos eram retirados do cadáver. Então assim, faltou você tanto ter uma formalidade maior, como também inserir uma explicação por meio de um conectivo. Eram retirados do cadáver e colocados, aí eu percebi que ao longo do texto deve ter sido um erro de digitação, ou então uma coisa automática que a máquina deve ter colocado, o computador deve ter colocado, e aí substituiu as conjunções e por verbo é. Verbo ser, né? Verbo é ótimo. Colocados em potes para serem enterrados junto com o corpo do indivíduo. E aí eu coloquei duas barras aí porque eu proponho uma pausa, ponto, e que você comece uma outra frase a partir dessas duas barras. Porque se você for reparar, o tamanho desse período realmente bem grande. Ele vai no Egito Antigo até um caráter religioso. Então a gente tem aí 5 linhas. Então, assim, é um período muito extenso, muito cansativo. E se você colocasse as duas barras aqui, ia ficar muito melhor, muito mais agradável de ler. Então, ponto. Acreditava-se que as estruturas funcionais aceleravam a decomposição da massa corpórea
E assim, eu coloquei pontuei estruturas, que eu queria levantar assim um pouco uma reflexão sobre essa frase. Tudo bem, foi um sinônimo. E eventualmente, que mais adiante do parágrafo, você vai ver que você repete um pouco essa questão da palavra, e a gente tem que ficar atento para repetir o menos possível de palavras nos nossos parágrafos. Então, estrutura funcional acelerava a decomposição da massa corpórea, enquanto que, ou seja, é um contraponto. As estruturas funcionais aceleravam a decomposição, só que, por outro lado, enquanto que você queria um outro objetivo, que era preservar o corpo. Então, essa noção de contraste, você poderia ter passado por meio de um conectivo, e isso daria uma outra força para as suas ideias. E aí eu continuo, devido a um caráter religioso. Eu não sei se tem necessidade de você colocar isso. Eu coloquei entre parênteses porque sempre quando eu coloco uma coisa entre parênteses, no caso o parênteses ser vermelhinho, significa que eu sugiro que você não coloque aquilo. Então, devido a um caráter religioso, eu não acho que isso agregaria, porque você não vai falar mais desse caráter religioso, você não vai mais trazer essa questão religiosa ao longo do seu texto. Então, se você não vai trazer isso, por que você vai colocar isso no seu texto? É uma informação desnecessária. Então, o intuito era preservar o corpo por mais tempo. Ponto, acabou. Agora, o que mais me surpreendeu nesse parágrafo é o que vem a seguir. De maneira análoga, no Brasil odierno, e aí odierno está escrito de maneira errada, né? Odierno não, é odierno. De maneira análoga, no Brasil a maioria dos corpos são enterrados com seus órgãos em perfeito estado. O que há de análogo? Análogo é parecido. Então, se você está dizendo que no Egito eles tiravam os órgãos porque eles queriam preservar o corpo, e você está dizendo que no Brasil ocorre justamente o oposto, que as pessoas são enterradas com os seus órgãos, o que há de análogo? O que há de semelhante? O que há de parecido? Nada. Então, esse uso desse conectivo foi usado de uma maneira equivocada. Então, eu pontuei qual a semelhança. Se você poderia ter colocado um outro conectivo. Por outro lado, no Brasil atual, no Brasil odierno, a maioria dos corpos são, e você continuaria, dando essa noção de contraste. Por outro lado, enfim, outras palavras que você pudesse dar essa ideia. A maioria dos corpos são enterrados com seus órgãos em perfeito estado. Problematizando, eu acho que sim, problematizando um desafio, eu acho que na verdade você vai construir um desafio, você vai configurar um desafio, você vai estabelecer um desafio para que você, como é que eu posso dizer, você supere essa situação. Então, problematizando, eu acho que não é uma palavra boa, assim, foi só uma sugestão para você mudar essa palavra por outra. Um desafio em relação à doação. Esse A teria que ser craseado, em relação a alguma coisa. Então, doação, palavra feminina, relação, verbo transitivo indireto, e aí você teria uma palavra feminina que tem um artigo definido a, que está de acordo com um número, estaria pedindo aí a crase, né? Então, em relação à doação dessas estruturas no país. E aí eu sublinhei de novo estruturas para remeter que você já falou esse termo no seu parágrafo, então você poderia substituir para essa leitura não ficar repetitiva. Não que tenha ficado, mas é só uma sugestão. Este imbróglio, eu pontuei imbróglio pelo simples fato essa palavra poder ser substituída por outra. Você pode falar com uma linguagem mais simples, você não precisa falar difícil para o seu texto estar bem escrito. Pelo contrário, quanto mais simples você falar, quanto mais simples você se expressar, melhor vai ser o seu texto, mais fácil vai ser a leitura, mais fácil vai ser a correção. Então mude esta problemática, esta situação, este quadro, entendeu? E aí eu acho que a leitura vai ficar melhor. Deve-se, vírgula, essencialmente, vírgula, essas duas vírgulas vermelhas que eu coloquei, faltou no seu texto, porque essencialmente é um advérbio de modo essencial. Então, toda vez que você tiver um advérbio de modo, ele tem que estar limitado por vírgulas, seja no início, seja no meio, seja no final. Se for no início, tem que ter vírgula depois dele, se for no meio da frase, tem que ter vírgula entre ele, no início e no fim da palavra, e se for no final da frase, tem que ter vírgula antes dele. A falta de debates em relação ao assunto e a necessidade de políticas públicas mais eficientes. Aí não tem nada de errado, eu só sublinhei o que eu considerei que são os problemas que você vai tratar no seu texto. Falta de debate e políticas públicas mais eficientes. Então vamos ver o que você colocou nos seus argumentos. Sobre esse viés, é válido, aí faltou um acento, pontuar a ausência de discussões sobre o tema como fator de propensão ao problema.
do problema. Então aí eu só sublinhei aí a ausência de discussões como o seu tópico frasal, ou seja, a ideia mais importante que você vai discutir naquele parágrafo. Segundo o psicanalista Sigmund Freud, tabu é um conceito que reprime os indivíduos ao tratarem de temas ao mesmo tempo sagrados e inquietantes. E eu acho que você poderia substituir essa expressão por outra. Considerados sagrados e inquietantes, considerados polêmicos, considerados de difícil abordagem. Você poderia ter usado outros termos, porque sagrado, o que é sagrado para mim pode não ser sagrado para você. O que é inquietante para mim pode não ser inquietante para você. Então, se você tirar um pouco dessa subjetividade que esses termos têm, a sua redação vai ter uma outra abordagem, vai ter um outro peso. Porque se você colocar de difícil abordagem, isso daí é uma coisa muito mais neutra, muito mais objetiva do que sagrado. Então, só fica aí essa dica. Nesse sentido, acho que seria melhor nesse sentido, observa-se que a falta de debate sobre o ato de doar órgãos após a morte encefálica acaba por configura-se, você tinha posto, né? Faltou um R aí, configurar-se como um tabu na sociedade. Ponto. E aí eu sugeri que você pausasse e fosse começar uma outra frase a partir dessas duas barras vermelhas para o seu texto ficar leve, para a sua leitura ficar leve, para os seus períodos não ficarem extremamente longos. Você vê onde é que esse período acaba. Vai de neste sentido até mais recorrentes. Ele tem aí 4 linhas. E assim, 4 linhas sempre eu digo de computador. Então no papel é muito maior. Então eu acho que você poderia fazer uma pausa e fazer com que o seu parágrafo, a sua frase fosse iniciada por um conectivo. Pensa nisso, toda vez que você pausa o seu raciocínio e você começa uma outra frase, é mais uma oportunidade que você tem de colocar um conectivo. Então, sempre que você puder colocar um conectivo, melhor, porque a sua ideia vai ficar mais conectada, mais clara e mais fácil de ser entendida. Isso ocorre por conta, isso foi uma sugestão de um conectivo que eu te dei, se você tivesse feito uma pausa, causado pela falta de conhecimento sobre o assunto, e como consequência, ou seja, isso daí também poderia ser colocado de uma outra maneira. Consequentemente, ou você poderia ter pausado aí e colocado por consequência, por conseguinte, o que consequentemente foi o que eu te sugeri, impede a doação dessas estruturas sejam mais recorrentes. Então você vê que alguns problemas relacionados à sua argumentação, elas perpassam por uma questão estrutural, de você saber quando parar, você saber como conectar, que palavras usar, que palavras evitar. Então esses pontos eu acho que estão sendo recorrentes no seu texto. Logo, é de suma importância. Suma importância é extremamente informal, não deve ser usado. Sempre que você puder evitar, tudo que você está falando é de suma importância, é muito importante. Então você não tem que falar que é importante. Toda discussão que a gente está fazendo é relevante. Então, se ela já é relevante, você não precisa dizer de novo que ela é relevante. É uma redundância que você está falando uma coisa desnecessária. Você tem que cortar tudo que é desnecessário no seu texto. É de suma importância debater essa questão para alavancar o processo de doação no Brasil. Tá. Eu agora vou olhando para um ponto mais da sua ideia geral do parágrafo. Você trouxe que o problema é a ausência de discussão, trouxe um conceito do Freud, que ele conceitua tabu. Você traz um pouco para a realidade, falando que é a falta de debate, e aí isso é um tabu, porque se a gente não fala sobre essa questão, isso acaba impedindo que a gente consiga avançar. Beleza, mas eu sinto que às vezes falta uma conclusão no seu texto, sabe? Tipo, você deixa uma coisa muito aberta. A gente tem que debater essa questão para alavancar o processo de doação. Eu preciso de uma coisa mais substancial. Você já disse isso lá na sua introdução. O texto ele sempre tem um caráter crescente de complexidade. Então você traz uma coisa e você vai agregando camada. Então você já disse que a gente tem que debater. Tá, então de que maneira, de que obstáculo de fato existe para essa discussão? O que configura esse tabu? O que se relaciona com esse tabu? O que constrói esse tabu? Que fatores existem para que esse tabu continue a existir? Ou que ele ganhe força? Então, isso são coisas que você tem que pensar na sua redação, que elas precisam ser inseridas na sua argumentação, porque você precisa dizer o que existe para que o tabu seja uma coisa existente na nossa sociedade, para quando chegar lá na sua proposta, você intervir sobre o que gera o tabu, e não simplesmente definir o que é tabu, entendeu? É uma diferença que vai fazer diferença lá na frente. Então, ficam esses comentários. Outro assim, observa-se a falta de ações governamentais como compactuante do problema. Aí, de novo, eu sublinhei o que você vai trazer no seu parágrafo, falta de ações governamentais.
Eu não gostei muito dessa palavra compactuante. Eu acho que observa-se a falta de ações governamentais como parte do problema, com outro fator que colabora com o problema, que agrega o problema. Enfim, coisas nesse sentido eu acho que seriam melhores do que compactuante. Desse modo, aí olha que louco, você na sua segunda frase já está introduzindo um conectivo conclusivo. Ou seja, você acabou de dizer sobre, vou começar a falar sobre falta de ações governamentais. E aí na sua segunda frase, desse modo, os filósofos, você já está concluindo. Mas você vai começar a discussão e já está concluindo? E o miolo? E o meio da história, entendeu? Então você usa um conectivo de maneira equivocada. Desse modo, não. Isso porque os filósofos contratualistas Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau estabelecem que o Estado surge de um contrato entre governantes e governados, nos quais, e aí foi uma sugestão minha, as necessidades do povo devem ser a principal pauta. Então, de novo, aí a nas quais, né, seria uma sugestão minha. E assim, você errou essa questão do conectivo, né? Da mesma maneira que aqui em cima você errou no que significa de uma maneira análoga, quando era um momento de contraste, aqui no desse modo, que na verdade era um momento de você dar uma causa, você dar uma origem da questão, ou um embasamento das figuras de autoridade, você começou concluindo. Então, por essa razão, seu parágrafo ficou desarticulado na sua posição ideal. Entretanto, é possível observar que tal conjuntura não se adequa em relação a esse tema. Aí eu não sei por que você colocou em relação. Não se adequa a esse tema, ponto. Eu acho que tem algumas palavras que você fala muito e são desnecessárias para passar o que você quer dizer. Então, observar que tal conjuntura não se adequa a esse tema, visto que falta infraestrutura e agilidade para procedimentos de retirada de órgãos. Qual a fonte dessa informação? Você trouxe um ponto, você trouxe um dado. Tá, você tirou isso de onde? Qual é a justificativa para você dizer isso? Você está dizendo que você começa falando que falta de ações governamentais, depois você fala que a principal pauta tem que ser a necessidade do povo, depois você fala que não tem infraestrutura. O que você quer falar? Você quer falar de falta de ação? Você quer falar do pacto? Você quer falar da infraestrutura? Qual que é a sua linha? Você trazer muitas coisas, isso embola um pouco o raciocínio e não fica claro exatamente do que você quer tratar. Então, mesmo assim, quando você traz um dado, que nem você trouxe agora, você tem que dizer um embasamento. Seria muito melhor que você começasse. Outro assim, observa-se que a falta de estrutura relacionada à dinâmica dessa questão representa um problema para a sociedade. Ponto. Aí você traz o John Locke, o Rousseau e o Thomas Hobbes, que reforçam que essa coisa poderia ser diferente, que a necessidade do povo teria que ser uma prioridade, mas na vida real, como exemplo, a falta de estrutura e por conta disso, você vê que dá um outro sentido para a sua discussão. A falta de agilidade para procedimentos de retirada de órgãos e campanhas informativas à população sobre o assunto. De novo, informativas à população, até no ponto E, mas teria que ter uma crase, informativas a alguém, para a população. Então, nesse caso, como você teria uma crase, uma preposição e um artigo definido, você teria necessidade de fazer a crase, mas a questão toda é que você já linka numa proposta no meio do seu parágrafo de argumentação. Calma, a gente vai ter um momento de fazer a proposta, a gente vai ter um momento de fazer a intervenção. Então agora é para você levantar as consequências desse problema e as conclusões do que ele gera. Então eu coloquei no final desse parágrafo a seguinte reflexão: a relação entre filósofos e a temática não fica clara. Você fala de ações governamentais, fala do contrato, depois fala de infraestrutura. Fica um pouco complicado de entender. Falta de ações versus contrato social, que é o seu repertório externo, isso causou uma confusão na minha cabeça. E as consequências, tá? A partir disso, qual que é a relevância desse ponto para a discussão que você está fazendo? Então, quando isso falha e você não coloca isso numa ordem correta e de uma maneira completa, a gente sente que o seu parágrafo deixou a desejar. Então vamos para a última parte, que é a conclusão. Portanto, o Ministério da Educação, falta uma vírgula aí, em parceria com o Ministério da Saúde, ou seja, um detalhamento. Todo detalhamento, ou seja, um aposto, tem que vir entre vírgulas. E esses números aí são os 5 pontos que a cartilha do INEP recomenda que você faça. 1, o que você vai fazer. 2, quem vai fazer. 3, como viabilizar. 4, quais os efeitos. E 5, um detalhamento.
Então, 2, quem vai fazer, Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Saúde, deve fazer o quê? Promover palestras sobre a questão nas escolas. De que maneira? Por meio de profissionais da saúde, que, vírgula, além de abordar o tema, ou seja, aí você teria que fazer você teria que colocar uma vírgula, porque você está fazendo um detalhamento também, além de abordar o tema, ou seja, você está fazendo uma inclusão no seu raciocínio. 5, detalhamento, divulgarão cartilhas que serão repassadas aos pais, aí eu imagino que tenha sido o erro de digitação, dos alunos pelos próprios estudantes. Afim, aqui eu nem pontuei, mas aqui teria que ser separado, porque afim junto é afim de afinidade, afim de proximidade, de ser próximo, de ter semelhança, e não é o objetivo que a gente quer aqui. Aqui a gente quer afim de, com o intuito de, e esse afim é um afim separado. Onde eu estava, a fim de criar uma mentalidade mais adepta ao ato de doar órgãos e acabar com o tabu relacionado a esse tema. Aí esse acabar eu pontuei, que é uma palavra ruim, combater esse tabu, tem outras palavras mais formais, acabar é um verbo muito informal, coloquial para a redação do Enem. E aí o relacionado foi uma sugestão minha de você incluir na frase, que eu acho que ela ia ficar melhor, e combater o tabu relacionado a esse tema. Paralelamente, aí depois você traz a outra proposta. O poder público, conjunto de órgãos com autoridade para realizar o trabalho do Estado, isso foi seu detalhamento, deve fazer o quê? Investir em maior preparo, aí deve ter sido um erro de digitação das instituições de saúde para realizar a retirada dos órgãos, com que viabilidade? Por intermédio de verbos governamentais, qual o efeito? Com o intuito de realizar o processo da melhor maneira possível e tranquilizar as famílias. E aí eu pontuei o seguinte, tranquilizar as famílias, em nenhum momento você traz que as famílias estarem intranquilas é um problema relevante. Então, se isso não é um problema relevante, que você não trouxe ao longo de todo o seu texto, é uma coisa que você não tem que combater. Como é que você vai combater uma coisa que você não abordou ao longo de toda a sua redação? É um dado novo, é uma intenção nova. Não foi um problema levantado ao longo de todo o texto. Então, a finalidade não pode ser uma coisa que você não trouxe anteriormente. Então fica essa reflexão. Assim será possível mitigar o problema. Beleza, eu achei que você fez boas propostas bem completas, e só achei que assim, elas poderiam ter ficado um pouco melhores se a gente tivesse feito umas mudanças relacionadas a alguns termos, mas de resto, eu acho que você foi bem. Vamos agora ver que nota eu te dei em cada competência. Em relação à norma culta, eu te dei 160 porque você teve alguns erros leves, umas questões de acentuação, você teve alguns erros de crase, teve alguns erros de vírgula, e eu acho que isso não deu um prejuízo para o entendimento do texto, mas eu acho que não dá para te dar 200 por esses erros terem sido recorrentes. Então, no segundo ponto da competência 2, relacionado à estrutura, eu achei que você foi pertinente, você entendeu a proposta do que deveria ser debatido e acertou o modelo da discussão, que é dissertativo argumentativo, você tirou 200 nessa competência. Na competência número 3, de argumentação, articulação e coerência, eu achei que por você não ter entendido muito bem algumas funções ou ter usado de maneira equivocada alguns conectivos, lembra na introdução e no seu parágrafo de argumentação, eu não pude te dar mais que o 120. Você mostrou, assim, que a sua argumentação, às vezes as suas ideias, elas não estavam muito bem articuladas, você não tinha um início, meio e fim muito bem definidos, você começava a sua ideia e logo em seguida já dava uma ideia de conclusão, e não é assim que o parágrafo de argumentação se estrutura. Então, por essas razões, delas terem ficado truncadas, as relações entre repertório externo e ideia central do argumento não terem ficado muito claras, eu te dei 120 nessa competência. E aqui, puxando também um pouquinho do que eu tinha falado anteriormente, 120 porque o seu recurso coesivo, também você não mostrou um domínio muito bom do recurso coesivo, como eu disse um pouco anteriormente na competência 3, essa questão de você se confundir um pouco sobre o intuito daquele conectivo. Então, você se contraria do que ele significa e como você usa. Né? Na introdução, na sua argumentação, você teve alguns erros e por isso 120. E na competência número 5, eu te dei 200 porque eu achei a sua proposta muito completa, você perpassou pelos 5 pontos que o INEP fala e por essa razão eu te dei 200. E somando aí todos esses pontos, você tirou 800 pontos na sua redação.
Então, o que a gente vai fazer para melhorar o que pode ser melhorado nesse momento? Em relação à norma culta, eu acho que é uma questão de atentar à ortografia. Tiveram algumas palavras ali que você digitou errado, outras que você escreveu errado. E aí, eu acho que isso é uma questão de você fazer uma lista para você anotar o que você tem errado com frequência e palavra por palavra, evitando que você erre novamente. Esse é um ponto. Evitar palavras excessivamente rebuscadas, imbróglio, eu acho que é uma coisa desnecessária. Você pode sempre optar por uma abordagem um pouco mais simples e direta, eu acho que vai ser perfeitamente útil para você. Evitar termos pouco formais, ou seja, se por um lado você usou termos muito formais, por outro você às vezes usou termos que são não tão pertinentes, você usou o acabou, outras coisas que não são tão boas e aceitáveis dentro da redação do Enem. Então, atenção a essas palavras que eu pontuei ao longo do seu texto. E revisar crase. Eu acho importante que você veja de novo essa configuração de quando você usa crase, quando você não usa, que foi um erro que apareceu com uma certa frequência no seu texto, então eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Em relação à estrutura e mecanismos coesivos, eu acho que você teve uma boa estrutura, só que às vezes você pode encurtar os seus períodos, usar mais conectivos, estudar o significado dos conectivos e os seus respectivos usos, no sentido de não acontecer mais aquilo que aconteceu na introdução, de você ter duas ideias contrastantes e colocar um conectivo que dê essa ideia de similaridade, quando elas na verdade não têm. Então, por essa razão, eu acho que você tem que estudar o que significa cada conectivo para você evitar que isso aconteça de novo. Utilizar mais conectivos intrafrasais, ou seja, dentro de cada frase, o consequentemente, ou então mesmo pontuar e usar mais conectivos, usar mais frases para dizer o que você quer dizer. Então, períodos que sejam mais curtos, ou seja, evitar períodos muito longos. Na sua introdução, eu acho que você tem que contextualiza de modo pertinente o tema, ou seja, não que a sua referência do Egito foi errada, mas se você está falando de uma coisa que é feita, que era retirada dos órgãos, e no Brasil não é feito, são coisas contrastantes. Então, se você tem que adequar o que você quer dizer à sua contextualização, e você vê que isso recai sobre o uso do conectivo. Se você coloca o conectivo errado, você dá a ideia totalmente errada e você passa um entendimento totalmente equivocado sobre a sua correção. Reforçar a tese valendo-se da contextualização. É importante que ela tenha uma conexão. A contextualização ela é a roupagem, ela é a maneira como você vai apresentar a sua tese. Então é importante que ela seja um pilar para apresentar a sua tese e reforçar o que você quer dizer. Em relação à argumentação, eu acho que você pode trazer um repertório externo condizente com o tópico frasal. Então, se você quer falar da questão do tabu, da questão da falta de infraestrutura, você tem que trazer repertórios que sejam condizentes com isso e fique de uma maneira clara qual é a relação entre eles. E dentro da argumentação, já que a gente tem um parágrafo que tem início, meio e fim, você tem que concluir o seu raciocínio, e foi uma coisa que faltou. Por isso que eu coloquei aí, concluir seu raciocínio. Fundamentar suas afirmações e dados. Tudo que você trouxer que na verdade não é uma dedução, não faz parte de um raciocínio, mas é uma afirmação, é um dado, é uma estatística, você tem que trazer de onde veio aquele dado, qual foi o ano, de onde saiu, qual foi o ano, para você embasar que aquilo não foi tirado do nada. Senão fica solto e fica sem força. Esclarecer a relação entre ideias. O que você quer dizer com cada uma das suas frases? Qual que é a relação de força entre as frases? Que relação uma frase tem com a outra? Então, uma é causa da outra, e aí a outra é consequência dessa, e aí a outra é conclusão. Isso tem que ficar um pouco mais claro. E na sua conclusão, evitar inserir novas informações, ideias ou pressupostos. Ou seja, se em nenhum momento você falou que as famílias não estavam tranquilas, você não pode dizer que isso é um objetivo de toda essa intervenção, porque você não trouxe isso anteriormente. Então, esses são os pontos que eu pontuei na sua redação. Eu acho que se você melhorar isso, você vai ter um outro entendimento de texto, e eu tenho certeza que se você seguir esses passos, a sua redação vai decolar, você vai mudar de patamar, com certeza. Então, se você que está assistindo gostou desse vídeo de correção, considere se inscrever no canal, que você vai continuar acompanhando muitos conteúdos que a gente vai postar aqui. E, como eu disse no início do vídeo, manda sua redação para a gente corrigir, vê lá como é que faz, que vai ser um prazer poder te ajudar nessa jornada com o Enem. Tá bom? Um abraço.